Eu acho que o Martin, ele tem essa característica, fazer um livro bom, um livro ruim, um bom livro bom, um livro ruim. Beleza, eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e fazia muito tempo que eu não passava por aqui porque eu demorei muito para ler o livro O Festim dos Corvos, do George Martin. Eu demorei quase um mês para ler esse livro, o que teoricamente foi muita coisa. Esse livro não é um livro pequeno, ele tem mais ou menos umas 580 páginas de história, só que assim, a minha leitura foi um tanto quanto truncada. Não que o livro seja ruim, o final dele compensa por toda a enrolação que ele tem no meio, mas ele não tem tanto aquela dinâmica característica dos livros do Martin, como o primeiro Guerra dos Tronos e principalmente o último livro, que foi A Tormenta de Espadas, que é extremamente fluido. Então eu acho que é por isso que eu demorei pra ler A Tormenta de Espadas, até mesmo porque o último livro, cara, ele é muito bom, ele é muito foda, assim como eu já enalteci muito ele aqui no próprio vlog. Então eu acho que, como eu estava acostumado com a leitura fodástica do último livro, eu fiquei um pouco decepcionado, principalmente com o começo desse aqui, que é um pouco arrastado, um pouco não, é bastante arrastado por diversos fatores que eu vou falar mais pra frente. Antes de chegar nesses fatores, mostrando o acabamento do livro, que segue realmente o mesmo padrão das Crônicas de Gelo e Fogo publicados pela editora Leia. A capa, ela dá muita ênfase às Ilhas de Ferro, já que boa parte desse livro aqui se passa nas Ilhas de Ferro, coisa que não aconteceu tanto nos últimos 3 livros. Fora isso, a construção é a mesma dos outros livros. A única ressalva é que eu acho que as últimas impressões dos últimos livros têm sido feitas em papel com gramatura menor. É a mesma coisa que a gente vê aqui no primeiro livro da Guerra dos Tronos, por exemplo, que tem basicamente a mesma quantidade de páginas e até menos, tem 500 e poucas páginas e é bem maior em questão de tamanho do que O Festim dos Corvos. Pra mim isso não influencia, eu vi bastante gente reclamando disso nos comentários do Facebook quando eu postava fotos desse livro aqui, mas pra mim isso é indiferente. Só achei interessante citar aqui pra vocês. Bom, O Festim dos Corvos, ele dá continuidade à história logo depois dos últimos acontecimentos da Tormenta de Espadas, ou seja, lá do Casamento Vermelho. Lembrando que se você ainda não leu os primeiros livros, cara, não veja esse vídeo porque vai ter muito spoiler. Enfim, ele dá continuidade à história logo depois do massacre que aconteceu lá no Casamento Vermelho, nas Gêmeas, e logo depois também do assassinato do Rei Joffrey. A diferença é que, em vez de ele focar em todos os personagens do enredo, ele foca apenas em alguns personagens principais, que aqui no caso é a Cersei e o Jaime, ou Jaime, não sei como se fala o nome dele, eu acho que é Jaime, que é o núcleo responsável principalmente por Porto Real. Ali a gente tem o Tyrion, mas aqui nesse livro o Tyrion ele fica obscuro, ninguém sabe o que aconteceu com o Tyrion, até mesmo porque suspeitam que ele matou o Joffrey e que ele acabou assassinando uma outra pessoa que eu não lembro exatamente se ela acabou morrendo no Tormenta de Espadas, então eu não vou falar pra não ser spoiler, mas ela acabou assassinando outra pessoa, pelo menos dizem que ela assassinou. A Cersei tem certeza que ele assassinou, então ele acaba foragido e a gente não sabe nada dele nesse livro aqui. Inclusive é uma coisa que me deixou muito curioso, porque todo mundo queria saber sobre o Tyrion, mas ninguém tem nenhuma ideia sobre ele. Saindo de Porto Real, a gente também tem a história da Brienne, que o Jaime prometeu a Catelyn que ia devolver a Sansa e a Arya sem salva pra Catelyn, mas aí chegou em Porto Real, a Sansa não estava mais em Porto Real, aí o Jaime teve que ficar em Porto Real e ele fez a Brienne prometer a ele que ia achar a Sansa por ele, virou uma confusão assim, mas enfim, basicamente a história da Brienne nesse livro aqui é procurando a Sansa, que por sinal já estava bem irritante, eu não gostei nada dos capítulos dela, dá vontade de passar logo porque eram muito chatos, só ficou legal no finalzinho, que aí aconteceu uma outra reviravolta típica dos livros do George Martin, mas tirando isso, são capítulos bem chatos, pra falar bem a verdade, não é uma personagem muito carismática. Falando da Sansa ainda,
a gente aqui tem uma troca de personagens muito interessante, que foi a primeira vez que eu vi isso nos livros da Crônicas do Gelo e Fogo, que é a Sansa mudando de nome pra Alayne, sei lá como se fala também, inclusive nos títulos do capítulo, que eu achei muito bacana. E falando na própria Sansa, ela continua lá no Ninho da Águia, junto com o Mindinho, ajudando a cuidar do Lord Robert, que é o novo senhor do Ninho da Águia. Embora o Mindinho ele tenha acabado se tornando o protetor do Ninho da Águia, já que ele matou a Lysa, o novo Lorde é o Robert e a Sansa fica cuidando dele. Também não são capítulos muito bacanas, eles acabam ficando mais interessantes a partir de uma revelação que o Mindinho faz no final, mas tirando isso também dá vontade de pular os capítulos da Sansa, porque ela é muito chata. Aqui nesse livro ela tá um pouco menos insuportável, mas no geral ela continua a mesma purgante de sempre. Além disso, a gente também acompanha a história do Sam, que continua na Patrulha da Noite, mas dessa vez ele toma caminho pra Vila Velha, pra virar um mestre, pra virar um mestre lá, que é os caras que cuidam dos outros. A parte da história dele também não é tão empolgante assim, é interessante por causa da história que acontece, porque ele foi pra Vila Velha, que foi devido a Melisandre e algumas coisas que acontecem lá com o rei Stannis, lá na muralha, já que o rei Stannis foi pra muralha pra ajudar a proteger ele dos outros e dos selvagens lá. Nesse quesito é interessante, mas na história mesmo, contando, narrando a parte que ele vai pra Vila Velha, não é muito interessante, não. Além desses personagens, o Festim dos Corvos também dá ênfase a Dorne, já que a Myrcella, que é a filha do rei Tommen agora, foi pra Dorne, e lá a gente nunca conhecia nada, nunca teve uma história sobre Dorne, nunca acompanhou nenhum personagem de lá. E agora a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco como que funciona e como que são as coisas lá naquela terra, que são relativamente um pouco diferentes das coisas que acontecem em Westeros de uma maneira geral. E por último a gente tem referência às Ilhas de Ferro, já que o Theon ele tá desaparecido, ninguém sabe sobre ele, e já que o Balon Greyjoy ele acabou morrendo de uma maneira... vocês vão ler no livro como que ele acabou morrendo. Não é nenhum spoiler gigantesco, já que até que na sinopse tem isso, mas a questão interessante das Ilhas de Ferro é que eles acabam tendo que proclamar um novo rei, só que lá as coisas funcionam diferentes de Westeros. Lá eles têm uma assembleia de homens livres, ou seja, eles mesmos escolhem o seu próprio rei. E aí tem uma disputa lá entre a família Greyjoy, entre outras casas das Ilhas de Ferro, que é muito interessante. E é nesse ponto, lá pela página 250, que a gente acaba conhecendo o novo rei, e que aparece um tal de um berrante ali que, cara, eu acho que vai revolucionar a história inteira e vai tornar, talvez não Mudança dos Dragões, mas os próximos livros muito interessantes e muito fodas, porque agora sim, antes a gente tinha o enredo ele era totalmente entrelaçado, mas eu acho que não tanto quanto tá caminhando para ser através desse livro aqui, e possivelmente através do Dança dos Dragões. Eu acho que, cara, o bagulho vai ficar muito louco. Escreve o que eu tô te dizendo. Infelizmente, a gente não tem nada que dê referência a Daenerys, quer dizer, a gente tem algumas coisas que começam a aparecer vários rumores sobre os dragões que tem um lado, outro lado do mar, só que aqui eles ainda não dão muita trela a esses rumores, afinal são só rumores, mas acho que na Dança dos Dragões vai ficar bem interessante essa parte, ou pelo menos no próximo livro, nos Ventos do Inverno, eu acho que vai ficar bem interessante quando eles verem, porra, realmente existem dragões, e meu, a gente tá fudido. Aproveitando para falar sobre os bichos, uma coisa que interessante que acontece no Festim dos Corvos é que começam a aparecer pela primeira vez, pelo menos até onde eu tenho percebido, rumores sobre a Nymeria, o lobo gigante da área, que acabou ficando perdido, se não me engano, no primeiro ou no segundo livro, não lembro exatamente, mas que desde então a gente não tinha notícias dela. E eu achei muito interessante. Eu sabia que, meu, aquele lobo não ia ficar perdido do nada, e eu acho que ele ainda vai ter um papel muito fundamental na história. Fora isso, o livro ele fica bem mais ou menos até a página 300, mais ou menos. Aí começam a acontecer algumas coisas interessantes, mas ele não tem aquele tom, pô, acontece uma coisa muito foda e você quer continuar lendo,
pra saber o que vai acontecer. Coisas muito fodas realmente acontecem a partir da página 500 só, que é quando acontecem essas coisas com a Sansa, com a Brienne. Fora isso, o livro ele não tem aquela pegada de, porra, cara, eu quero ler, quero saber logo o que vai acontecer, tô muito curioso. E foi por isso que eu não gostei tanto desse livro aqui. Eu gostei mais dele do que eu gostei da Fúria dos Reis, isso é fato, principalmente pelo enredo que a gente tem aqui, mas ainda assim ele me broxou um pouco, principalmente depois de ter lido A Tormenta de Espadas, que é muito foda. Espero que isso mude depois de ler A Dança dos Dragões, porque dizem que acho que é um dos livros mais foda, fica ali entre A Tormenta de Espadas e A Dança dos Dragões, mas ainda assim esse livro aqui meio que me deu um banho de água gelada, já que as coisas fodas acontecem no final desse livro, então, sei lá, minha cabeça pensa que as coisas fodas acontecerão no final do quinto, porque eles se passam no mesmo período de tempo, então eu acho que isso, sei lá, me broxou um pouco em relação à história. E é por isso que talvez eu vá, sei lá, demorar um pouco pra ler A Dança dos Dragões. Eu vou digerir isso daqui, vou dar um tempo pra minha cabeça, já que, como não foi uma leitura muito fluida, acabou sendo uma leitura um pouco difícil do Festim dos Corvos. Mas ainda assim, eu confio muito na capacidade escrita do George Martin, do George Martin, porque a história parece estar ficando cada vez mais foda. Quando você acha que, pô, vai ficar podre, meu, vai lá e acontece uma coisa, uma reviravolta e fica tudo foda pra caralho. Então é isso. Se você ainda não leu O Festim dos Corvos, eu recomendo que leia, porque é uma história muito massa, embora esse livro aqui não tenha sido tão bom quanto eu esperava. É uma história legal e ele pode servir também como uma ótima ponte pro próximo livro, que é o Dança dos Dragões. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você já leu O Festim dos Corvos, fique por aí que agora vem o momento spoiler. Momento spoiler. Nada sobre enredo, essas coisas que eu já falei no começo. Mas, cara, uma coisa que me irritou demais, meu. Aquela vadia da Cersei, ela sabia... Todo mundo falava toda hora pra ela que, meu, tem dragão lá na puta que pariu que vai te fuder, tem dragão na puta que pariu que vai te fuder. E, meu, tipo, foda-se, ela não dava nenhuma moral. Tô falando, meu, é igual o Mindinho falou no final do livro. A Cersei estava fazendo merda lá no reinado, que ela tava querendo ser a rainha, pipipi, papapá. Bem que se fudeu no final também. Mas, meu, além de ser mal comida, porque, não sei se vocês já perceberam, ela sempre tá estressada, sempre mesmo. Até com o Jaime, que ela mudou bastante a forma de relacionamento. Mas ela sempre tá estressada, sempre tá puta com alguma coisa, e aí não dá moral pro que os caras estão falando pra ela. Já falaram, se não me engano, 2 ou 3 vezes nesse livro aqui sobre os dragões do outro lado do Mar Estreito, e ela não tá nem aí, então quero mais que se foda mesmo. E eu achei pouco porque aconteceu no final com ela. Eu fiquei também meio extasiado com o que aconteceu com a Catelyn. Eu não imaginava que ela fosse virar, sei lá, uma fora da lei. É claro que ela acabou virando uma zumbi e essas coisas, mas eu não imaginava que ela fosse... Sei lá, eu pelo menos senti no final desse livro aqui, com o que acontece com a Brienne, que ela ficou meio, tipo, vilãozona, assim, não sei. Pra mim que ela ficou do lado do mal agora. Espero que não seja isso, porque eu gostava da Catelyn e eu tinha esperança que os Starks voltassem ou alguma coisa do gênero com a própria Sansa. Cara, o plot da Sansa com o Mindinho eu achei muito foda. Isso eu achei muito massa, esse livro. Foi um dos pontos que eu mais gostei. E foi por isso mesmo, acho que... Eu não sei se eu sou a única pessoa, mas, cara, eu comecei a gostar do Mindinho. Meu, ele é uma das pessoas mais inteligentes desse livro, juntando com o Tyrion, eu acho. Ele é muito foda e toda a história que envolve ele sempre tem um tom muito legal. Por mais que ele tenha fudido com a Catelyn e com a Sansa no começo, cara, esse lance delas casar com o cara do Arryn lá e depois tirar no casamento, eu sou a Sansa Stark. Chega lá e bate com o pince no altar. Pá, 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 eu que mando essa porra. Cara, eu acho que ia ser muito foda. E eu tô muito ansioso pra saber se é isso mesmo que vai acontecer ou se vai dar alguma merda no caminho. Fora isso, eu fiquei com dó do Jaime. Ele é um personagem que eu comecei a gostar bastante dele, principalmente a partir do Tormenta de Espadas. Todo mundo tinha ele como vilão da história e tal, junto com a Cersei. Mas agora ele parece que tá mudando isso, principalmente depois que cortaram a mão dele. Parece que ele ficou mais humano e tal, sei lá. Eu curti bastante ele nesse livro e ele era pelo menos um dos capítulos que eu achava menos chatos. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu falei muito, deve ter passado e longe dos 10 minutos. Mas é isso. E até a próxima.